Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa noite, onde você estiver. Faça uma ótima tarde, uma ótima noite. A reflexão do dia hoje é: você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua missão? Por que você veio ao mundo? Porque eu, você aí. Nós, antes mesmo de vir ao mundo, o Senhor já chamava nós pelo nome. Ele falava o seu nome, ele falava o meu. Vamos ressignificar a nossa história, saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, porque existe um Pai lá no céu que cuida de mim e de você. Deus abençoe sua vida. E hoje nós estamos com uma convidada especial, a doutora Cristiana Mazzotti. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É uma honra você estar aqui conosco, tá? E fique à vontade. Eu vou passar a palavra hoje para minha amiga, que começou nosso programa, né, amiga? Entre nós pode, Fabiola. Entre nós pode, isso aí, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada por vir. Obrigada. Por aceitar o nosso convite. É uma honra para nós, mulheres, enquanto mulheres, falar de um tema tão importante, né? A saúde íntima feminina. Um tema que por muito tempo foi um tabu, né, muito grande, mas que agora parece que já existe uma diversidade maior sobre o tema, a gente já consegue falar mais sobre o tema e com assuntos diversos específicos da saúde íntima da mulher, não é mesmo? E isso é verdade. Na última década, muita tecnologia foi incorporada à ginecologia. O advento do laser, né, ou os aparelhos de laser que já eram usados na dermatologia há muitos anos, foram incorporados para o tratamento ginecológico. E existe um certo tabu, né? Nossa, laser é uma coisa, parece tão distante de nós, mas é um tratamento excelente para vários problemas, várias patologias, principalmente para as mulheres na menopausa. Eu estou formada há 20 anos, então eu vi gerações de mulheres que sofriam com incontinência urinária, perda de urina, com ressecamento vaginal, com dor na relação, coceira, toda espécie de desconforto, e elas sequer comentavam sobre isso. Era natural, né? E na última década, nos últimos 5 anos, isso tudo tem mudado. Então as mulheres têm procurado mais bem-estar, saúde e, é claro, né, hoje em dia, nossa expectativa de vida ela é muito maior. Então, nós vamos chegar aos 80 anos, 85, algumas, né, de nós até muito mais, mas como é que nós vamos chegar lá? Você quer chegar com a sua mente, a sua cognição excelente, e nisso também entra a questão da reposição hormonal, né? Que também eu aprendi há 20 anos que não se deveria fazer, que poderia trazer um câncer, que ia, né, trazer um malefício para a paciente. E graças a Deus e graças aos estudiosos, hoje em dia nós temos muito mais estudos que nos dão segurança, nós conhecemos melhor as doenças e nós podemos indicar produtos melhores para que as mulheres consigam envelhecer bem. Envelhecer, como eu estava dizendo, né? Envelhecer não, amadurecer, né? Com a parte cognitiva, com a parte emocional, física e sexual, né? Tudo verdade. Em ordem, tudo em dia, né? Porque vocês meninas são jovens, né? Mas por exemplo, as mães de vocês talvez não tenham vivenciado essa medicina, essa ginecologia mais moderna. E realmente, você imagina o teu casamento, o teu relacionamento como fica, se no momento do ato sexual você sabe que você vai ter dor, que você vai ter ardência, as pacientes relatavam a seguinte expressão, não foi uma, foram várias: parece que tem uma faca entrando em mim. E como é que fica o seu casamento? Você vai fugir do seu esposo e aí cria toda esse conflito, acaba virando problema conjugal. Sim. Né? E ao contrário, quando é bom para todo mundo, isso já é meio caminho andado para você ter, né, uma harmonia no seu lar. Claro que não é apenas isso, mas graças, né, a todo esse conhecimento, a gente pode hoje oferecer tratamentos
de várias formas para que as mulheres tenham essa qualidade de vida. E detalhe, né, doutora? Eram dores que as mulheres muitas vezes sentiam e que não podia ser dito, né? Eu sou mulher, eu estou aqui na condição de esposa, eu tenho que aceitar. Exato. É o meu papel me doar a ele, independente da minha dor, do meu sentimento. Hoje a gente já consegue falar sobre isso mais abertamente, né? A mulher ocupou um lugar no espaço enquanto mulher. Exato. E é claro, né, que a mídia tem todo esse papel, né? Então nós estamos aqui também fazendo esse papel de levar para muitas mulheres que ainda não sabem que existe como tratar, que existe como prevenir. Assim, faz parte da saúde da mulher. A gente cuidar não apenas quando a mulher vai ao médico, vai ao ginecologista, não é apenas ver se está com diabetes, se está com colesterol, se tem um câncer de colo de útero. Claro que a gente precisa fazer esse rastreamento. Mas existe um além disso. Hoje em dia nós queremos prevenir as doenças e promover a saúde. Será que você não poderia melhorar a tua alimentação? Começar uma atividade física mais intensa para que você possa reduzir teu risco de osteoporose, para que você possa reduzir teu risco de ser uma senhora acamada na sua senectude, né? Então, nós queremos chegar lá, 80, 90 anos, mas se tudo permitir, se Deus permitir em primeiro lugar, né? Sem ser acamado, com autonomia, com uma cognição boa, nós precisamos fazer a nossa parte. Verdade. Sabe, Fabiola, ela é minha ginecologista e ela, assim, fantástica, admiro muito ela, mais de 10 anos que eu vou no consultório dela. Ela é daquela que pede muito exame e ela é daquela que cobra se nós estivermos acima do peso. Então, assim, é o diferenciado dela, como eu sempre falo, ela entrega mais que o combinado, né? Ela podia fazer só essa parte aí, da parte de mulher, não ligar para essa parte de peso, né? Falando, vamos deixar para especialista nessa parte, não. Mas ela cobre, eu admiro muito isso. Muito obrigada. Muitas vezes ela puxou minha orelha, mas já elogiou também. Claro, é isso aí. A Raquel, o peso de fato... querida. Desculpa, doutora. Desculpa. O peso de fato é um fator muito importante na saúde íntima também? E de que forma ele pode ser um problema, né? Bom, eu procuro olhar a mulher de uma maneira global, tá? Após os 35 anos, nós iremos apresentar uma queda do seu colágeno. Colágeno para todo o organismo, para todas as estruturas, ele é muito importante. Para a saúde vaginal também. Depois dos 40, 45, a gente começa a ter um acúmulo maior de peso. O metabolismo diminui, certo? E nessa idade também a gente tem filho para cuidar, uma série de tarefas e acaba deixando a atividade física um pouco de lado, tá? Então é comum ter um pouco de ganho de peso após essa idade. Quando nós entramos na menopausa, aí o metabolismo piora e nós começamos a perder mais massa magra e acumular mais gordura. Aumentando a gordura, geralmente é uma gordura intraabdominal. É a pior que existe, difícil de eliminar, né? Exatamente. Aumenta a pressão intraabdominal e aumenta a pressão até na bexiga. Então, um dos fatores que a gente precisa cuidar no tratamento da perda de urina é a perda de peso, tá? Então, incontinência é chatinha de tratar, de prevenir é muito mais fácil. Então, o que é que a gente precisa? Uma alimentação saudável, controle do peso, controle hormonal e uma parte importantíssima que tem ganhado uma importância, né, um peso, que é a fisioterapia pélvica. As colegas fisioterapeutas têm cada vez mais se empenhado em novas técnicas para um fortalecimento da musculatura perineal. Isso envolve um preparo pré-parto, um preparo pós-parto, no caso de um parto natural, mas também nas mulheres na menopausa, mesmo quem não tem ainda uma perda de urina, fazer esse fortalecimento vai melhorar a parte urinária, vai melhorar a parte intestinal
e vai melhorar a parte sexual. Então, tudo melhora. Tá? Então, voltando aí para incontinência. Controle de peso, controle hormonal, controle muscular dessa fisioterapia, essa melhora do assoalho pélvico. E, é claro, a parte do colágeno. Aí é que entra a tecnologia, que nós podemos fazer um estímulo com o laser, com radiofrequência. Existem basicamente essas duas, mas tem uma infinidade de aparelhos disponíveis para fazer esse estímulo. Alguns com uma potência maior, outros nem tanto. Então, o que vai diferenciar é o número de sessões e, claro, para escolher a melhor tecnologia, a gente precisa avaliar a paciente, tá? E é isso aí, a gente consegue melhorar, revitalizar, rejuvenescer. Não é bem a palavra exata, né? Mas é mais ou menos isso. Você retornar à vagina às condições da juventude. Olha que legal. Isso sem intervenção cirúrgica, no caso? Sem intervenção Olha cirúrgica. Que legal. E aí existe aquela história, precisa ser avaliada. Casos em que você já tem uma queda de bexiga, né? Aí ainda precisamos da cirurgia. Doutora, você acredita que também pode haver aí o fator psicológico na perca de urina, por exemplo? Com certeza. Porque eu já vi relatos de pessoas que, toda vez que eu tô chegando em casa, eu tenho que dar uma trancadinha ali nas pernas para não vazar nada, né? Isso... Olha, o emocional interfere em quase tudo, mas nesse caso também tem aquela pessoa que sai de casa e não segura, e não vai no banheiro, segura a hora que tá chegando em casa, também tá no limite, né? Então, sim. Isso a fisioterapia também... A tal da falta de tempo. Exato. É o fim, né? Ai, meu Deus. Exatamente. Então, Raquel, faz um tempo que eu ando muito de vestido de saia. Antigamente eu nunca usava. Olha que pra legal. facilitar a minha vida. Porque, olha, eu fico no consultório, ali entre uma paciente e outra, eu vou tomando água. Olha que estratégia. E a vida é corrida, tá né? vendo? É mais fácil do que você abrir e tal, Sim. colocar a blusa por dentro. A gente precisa Segue facilitar. a dívida. Segue a A dica. dica, né? Segue a dica. Excelente. E tá. E sobre a idade de tudo isso que você tá falando, para começar a fazer o laser. Eu não sei quando. Será que eu tô na menopausa ou não tô? Porque acho que existe muita dúvida nessa questão. Quando que nós começamos, mulher, a entrar na menopausa? O que você pode falar sobre isso? Em média, em torno dos 48 anos, 47. Em média. Se passar disso, ótimo. Quando é em torno dos 40, a gente considera já uma menopausa precoce. E é muito ruim para a mulher perder os seus hormônios assim tão jovem. O que é que o hormônio vai fazer de diferença para a gente? Na parte cognitiva, nessa questão toda, né, de colágeno, de ressecamento vaginal no futuro, e a massa óssea. Cuidar da massa óssea, prevenir osteoporose é importantíssimo para o futuro, para quando a gente tiver 70, 80 anos. Imagina você tendo uma coluna que tem um osso fraco. A coluna é como se fossem vários carretéisinhos, né? Então, quando a gente tem microfraturas, a coluna vai achatando. E você imagina como se fosse uma bolachinha recheada com o recheio molinho. Se você aperta, o recheio vai sair pro ladinho, né? Essa é a tal da hérnia de disco. E o que é que tem saindo ali nas beiradinhas? Os nervos, que vão ser comprimidos por conta dessa hérnia, pelo tal do bico de papagaio. Então, aquele idoso, a idosa, com dores nas costas, ciático e tal, possivelmente tem alguma coisa aí relacionada. E tem outra questão também. Você imagina uma pessoa com seus 70 anos com uma osteoporose de fêmur. Ele pode ter uma fratura. Muita gente fala assim, caiu e quebrou a perna. Nem sempre. Pode ter quebrado a perna e caído na sequência, por não conseguir sustentar o peso. Aí que tá. Imagina uma pessoa obesa, com obesidade central e sem músculo para sustentar, para ajudar. E quem não tem músculo, possivelmente também tem um osso fraco. Músculo forte é igual a osso forte, tá? E aí então você pega uma pessoa de 70 anos que não se exercita, que tem sarcopenia, né? Não tem massa muscular,
diabética, hipertensa, talvez com algum outro problema, com uma fratura de fêmur. Vai ser acamado, vai precisar talvez de uma UTI, não sei, vai precisar de uma cirurgia. E junto com todo esse processo é que vem as comorbidades, uma trombose, aí uma pneumonia. E é isso que aumenta muito o risco de morte, a mortalidade com uma fratura. Então não é exatamente a fratura que vai causar a morte em si, né? Mas é tudo que vem em consequência desse tratamento agressivo. Voltando a falar sobre menopausa, parece que nós temos encontrado mais casos de menopausa precoce ou agora é que eles estão sendo identificados, diagnosticados? Olha, eu não sei te falar exatamente esses dados, mas o que eu sei é que agora as mulheres têm procurado muito mais o auxílio. Então a gente acaba descobrindo mais esses problemas, né? E a diferença de há 20 anos é que não se entrava sempre com o tratamento hormonal, certo? E tem um outro agravante também. Quando a paciente jovem, ela tem um tumor, por exemplo, um tumor de ovário, e um câncer, né, de ovário, ela precisa remover o ovário, em alguns casos uma cirurgia mais extensa, e isso pode levar a uma menopausa precoce. Eu tenho uma paciente que hoje ela tá com 28 anos. Ela teve um tumor de ovário aos 20 anos. Meu Deus. Exato. Então, essa é uma paciente que ela nunca teve uma relação sexual na vida dela antes de ter esse tumor. Então, quando ela foi iniciar a vida sexual dela, ela já tinha uma vagina totalmente ressecada. E nessa condição, o laser veio assim para ajudar demais ela. Pacientes, por exemplo, pacientes que se submeteram a tratamentos para câncer de mama, que usam algumas medicações como coadjuvantes no tratamento, sofrem com a questão vaginal, questão de ter relação, e elas não podem usar hormônio. Então a tecnologia vem assim, o laser, a radiofrequência, para ajudar. Eu faço uma analogia seguinte, Raquel, imagina você quando você era menininha, tinha 5 aninhos, você tem uma netinha de quantos aninhos, agora? 4. 4, né? Então, quando a gente vai lá fazer a higiene da menininha, a gente vê aquela região íntima tão pequenininha e às vezes irrita com facilidade. Sim. E elas ficam assim, tem que mexer com muita delicadeza porque dói, incomoda. Exatamente isso. Isso. Então, Raquel, imagina você quando você tinha lá seus 5, 6 aninhos, você entrou na puberdade, né? Começaram os hormônios, o desenvolvimento das mamas, dos pelos, menstruação, e a sua vagina, ela também respondeu. Então, ela ficou favorável, adequada para ter relação com as paredes espessas, cheia de rugosidade, com lubrificação, para poder ter o ato sexual sem dor, né? Com prazer. E durante a gravidez, ocorre um preparo maior ainda, para ficar mais elástica, mais lubrificada, que é para ter a passagem da criança, certo? Quando a gente entra no climatério, menopausa, começa o processo inverso. Então, o que é comum? Depois de uns 3 anos que a mulher entrou na menopausa, ela começar a ter, não tá tão legal, tá meio ressecada, não lubrifica direito, e claro que não são todas, mas é a maioria. A gente não pode dizer que vai acontecer com todo mundo, né? Eu tenho pacientes com 70 anos que são sexualmente ativas e não tem nenhum desconforto, maravilha, né? Mas não são todas. Principalmente as mulheres brancas, né, caucasianas, e as asiáticas, as japonesas, elas têm uma tendência maior a ter esse afinamento da pele e até desenvolver algumas doenças de pele que são associadas provavelmente a essa atrofia. Olha que interessante, quanta coisa. Eu começo a falar, vocês me interrompem, porque eu começo a falar e... É que tá legal o assunto, muita coisa que não tinha noção, né, família? Você fala do laser, né? Parece ter tantos benefícios. E como funciona esse procedimento? Ele é dolorido? Quais são os benefícios? Para quais mais tratamentos ele pode servir? Bom, o laser, ele também vem para
ajudar demais no procedimento da labioplastia, que é a cirurgia mesmo. Já ouviram falar? Era chamada de ninfoplastia. É a labioplastia. O que é isso? Quando a mulher ela tem um excesso de volume do pequeno lábio ou do lábio interno que a incomoda, porque ela pode ter um excesso e tá tudo bem. Tudo bem. Ótimo, isso não é um problema. Interessante isso, né, doutora? Porque existem, de fato, vários desenhos de vagina. A gente não consegue definir um único. Não existe porque existe com lábios maiores, com lábios menores, talvez o lábio interno maior do que o externo, e aí acaba vazando um pouquinho ali. Eu, a primeira vez que vi, eu lembro, eu era adolescente, eu achei tão estranho, eu falava, mãe, isso parece uma crista de galo. É verdade, é bem assim mesmo. Primeira vez que eu vi um desenho, amiga, eu achei muito estranho. Exatamente. Mas assim, a questão é, incomoda? Então tem como corrigir. Mas não aonde incomoda. faz essa cirurgia? Essa cirurgia, ela pode ser feita ambulatorialmente. Que é isso? Não precisa de hospital. Eu posso fazer lá na sua clínica. Pode. Olha que legal, Fabíola. Pode. Sabia dessa informação? Excelente, né? Por quê? Porque justamente por conta do laser. É uma cirurgia muito... O laser é assim, vou tentar explicar um pouquinho. Laser é luz, certo? Então a gente tem desde aquela luzinha que você põe pro gatinho correr atrás, é um tipo de laser, tá? Então a gente tem esse laser de baixa intensidade, que é chamado de LED. Tem azul, vermelho, âmbar, tem de várias cores e eles têm uma indicação terapêutica, tá? Então, você inclusive tem boné de LED para ajudar no cabelo, tem máscara para... Todos eles têm uma função terapêutica. O laser que a gente usa na medicina, ele é um laser diferenciado, certo? Ele é bem mais potente. O laser que nós usamos na nossa clínica, ele se chama Duoglide. Ele é um laser de CO2, o mesmo que o dermatologista usa. E ele é combinado com outro laser, que é o de Erbium. É uma frequência diferente. Então, a gente consegue fazer 2 em 1. Por isso que o resultado, ele é muito bom. Mas não quer dizer que eu vou usar os 2 em todas as pacientes. Depende da avaliação. Então, o que ele faz? Se eu pegar o laser e jogar ele aqui, ele vai fazer um monte de pontinhos branquinhos que vai cicatrizar, ele faz uma pequena agressão e o teu corpo vai ali para regenerar. Como o teu corpo vai precisar regenerar, ele vai proliferar mais células, vai mandar mais fatores de crescimento, nutriente, vitamina, tudo isso para que fique melhor. Então, esse é o princípio, o mesmo que o dermatologista usa para o teu rosto, para tua face, para qualquer lugar, a gente usa dentro da vagina. Claro que são ponteiras específicas. Dentro da vagina, lá dentro, a gente não tem a mesma sensibilidade da pele. Então, o laser lá dentro, ele não dói. O que dói é o próprio mexer ali dentro, ter um aparelho quando a paciente está com atrofia. Então, ela vai sentir na primeira sessão um desconforto, porque eu tô com alguma coisa ali dentro que tá mexendo. A parte que tem sensibilidade é a parte externa. Quando eu quero tratar uma doença de pele, quando eu quero fazer um rejuvenescimento vulvar também, porque tem mulheres aquelas mulheres que malham bastante, perderam muita gordura, elas ficam com uma certa flacidez. As meninas que fizeram bariátrica têm aquela perda de gordura, então fica com um aspecto um pouco diferente e é possível. Seria um excesso de pele ali. Isso. A gente consegue fazer uma retração e fazer um resultado melhor. Quando esse excesso é maior, aí nós optamos pela cirurgia. Aí a gente muda o colimador do laser e ele fica um fiozinho de laser que corta. E é algo milimétrico, então é uma cirurgia super delicada e a gente consegue fazer praticamente sem sangramento, com mínimo inchaço. Claro que depende de pessoa para pessoa, qualquer procedimento, né? Então incha bem menos, dói. Olha, por ser uma região tão sensível, fazendo a técnica correta, o desconforto é bem pequeno. Tá? Tem um repouso ali, mas comparado com há 20 anos, quando eu aprendi a fazer, a gente fazia no centro cirúrgico, com uma raquianestesia, com um bisturi, sangrava. Nossa, entendeu? Olha que modernidade, como as coisas vão evoluindo, né? Vão facilitando, tudo, né? Com certeza. Facilitando a vida do paciente e da doutora, né? Opa.
Bastante. Então, assim, a questão de dor, a primeira sessão eu sempre falo para o paciente, a pele tá fininha, a gente tem que fazer uma sessão suave. Conforme o tempo passa, a segunda sessão já pode ser um pouco mais potente e ela não vai ter tanto desconforto. Hoje eu fiz a terceira sessão de uma senhora com 80 anos. E eu encerrei para ela, indiquei 3 sessões, né? Que foi para incontinência, ela não é sexualmente ativa, mas já vai melhorar a questão de lubrificação também, né? Com 2 sessões, ela falou, olha, eu já não perco mais urina. Legal. Então, mas hoje a gente vai fazer a terceira para a senhora ficar assim, com uma poupança de colágeno para ficar aí um tempo bacana. E hoje eu aumentei a potência, ela falou, hoje foi a mais tranquila. Ótimo, que bom. Doutora, cientificamente falando, de que forma que esse laser ele age ali para que a urina não tenha mais perda? Como que é esse processo? A questão da perda de urina, realmente, ela não depende só do laser, né? Como eu falei, o legal é você associar um fortalecimento muscular e toda aquela questão nutricional. Se você, por exemplo, vem para fazer o laser comigo, se você tem uma vitamina boa, se você se alimenta bem, você vai ter uma resposta na produção do colágeno melhor do que uma pessoa que está com anemia, que não toma sol, que não repõe uma vitamina que esteja precisando. Então, isso a gente também faz para paciente que vai fazer um tratamento. A gente precisa pensar em todas as tudo que vai interagir ali para ela ter um bom resultado, tá? Então, cientificamente falando, eu devia ter trazido um moldezinho que eu tenho, que é assim, mais ou menos assim, ó. Você imagina que aqui está a vagina. Deixa eu fazer assim para você entender. Assim, aqui está a vagina. Na parede anterior, nós temos aqui o canal da bexiga, o canal da urina, a uretra, e aqui a bexiga. Quando essa região aqui, ela está mais flácida, a gente perde a capacidade de segurar. Quando você já encheu... ela trabalha justamente no músculo, enrijecendo ali um pouquinho mais a pele. Isso, na verdade, é estimulando o colágeno para melhorar a parte de mucosa ali, para deixar aquela parede melhor. A fisioterapia vem com a parte muscular. Legal, interessante. Tá? Você já encheu bexiga para aniversário? Sim. Você enche lá, você não segura aqui para o ar não sair? Essa parede é como se fosse o teu dedinho segurando aqui. Se você soltar um pouquinho, o que acontece? O ar sai. Sim. Se você tá com a bexiga cheia e a parte da parede muscular ali próxima do esfíncter e toda aquela parede não conseguir dar uma pressão que segure, a urina vai escoar, qualquer esforço que você faça, tá? Então, é mais ou menos isso aí. E, então, como eu disse, a luz, a gente joga a luz na parede, ele vai fazer minúsculos, microscópicos traumas e o teu corpo vai precisar regenerar. E vai regenerar com uma qualidade melhor, tá? Então, esse é o princípio, o fundamento científico do porquê que ele ajuda. Não faz muito tempo que surgiu uma cirurgia para, no dito popular, fechar a vagina, né? Ou seja, voltar a ser adolescente intimamente. O laser também pode agir dessa forma? Então, peraí, vamos lá. Existem 2 tipos de cirurgia. Tem aquela cirurgia que é a perineoplastia. Essa, ela é bem antiga, tá? É uma cirurgia em que a gente vai pegar os músculos e vai aproximar para dar uma fechada na parte da entradinha da vagina. Então, você imagina que a vagina é um tubo, vai fechar um pouquinho a entrada. Qual é a indicação? Uma rotura perineal, por exemplo, quem teve um parto, pode acontecer. E existe a himenoplastia, que é a reconstrução do ímen para voltar a ficar virgem. Isso é real. Isso é real. É real. A reconstrução do ímen. É real. Olha só, eu achei que só mesmo fechava ali. Não, mas de fato ele reconstrói. É possível, claro que assim, precisa fazer uma avaliação da paciente, né? E eu acredito, hoje, aqui no Brasil, poucas pessoas recorrem a essa reconstrução imenal, né? Mas existe, sim, essa possibilidade. Você imagina o ímen, o que é o ímen, né? O ímen é como se fosse uma membrana que tem na lateral de todo o introito vaginal. Quando você tem a primeira relação, ele vai romper em vários locais.
o que se faz é reconstruir esses locais de ruptura para reconstruir essa membrana. Não é possível em todas as pacientes, a gente precisa ter esses resquícios para poder reconstruir. Agora, falando do que o laser pode fazer no lugar dessa cirurgia, Exatamente. É um pouquinho diferente. Lembra que eu falei do períneo? A cirurgia da perineoplastia é fechar um pouquinho a entrada, mas lá dentro a flacidez continua. Então nós conseguimos ajustar o aparelho do laser para fazer o que se chama de tightening, fazer uma retração e ela ficar inteirinha, um pouquinho mais justa. Ou seja, é mais eficaz do que a cirúrgica? Do que a cirúrgica? Assim, porque depende do caso. Se a mulher tiver uma rotura perineal muito extensa, aí não vamos conseguir aproximar o músculo, certo? Mas se você pensar que é melhor você fazer um tratamento dessa flacidez vaginal nela inteira e não só na entrada, realmente é melhor. E não vai para o centro cirúrgico. E não precisa dar ponto, e a tua recuperação depois de uma sessão é muito tranquila, né? É fantástico, eu já fiz o laser já, né? E pra mim, ela falou, olha, eu oriento pra você, pela sua idade, na sua necessidade, uma sessão só já resolve. Uma sessão resolveu, né? Foi só pra uma melhora da lubrificação, só melhora, né? Isso, exatamente, que tava com um pouquinho de ardências, né? Tem isso também, Raquel. Nem sempre a mulher precisa estar na menopausa para sentir esse ressecamento, tá? Quando a mulher tá muito estressada, a libido não tá muito legal, então a gente não vai ter a mesma lubrificação. Exatamente. Aí é tranquilo. Uma sessão dá uma ajuda, né? Eu trato pacientes em torno de 20 e poucos anos que têm um problema que a entradinha da vagina tem pouca elasticidade. E quando o parceiro tem, assim, um volume um pouco maior, machuca, é difícil e causa pequenas fissuras, fica rachadinho. E aí arde, né? Arde, você sabe, né? Você já viu, né? Então, e aí a gente consegue tratar com poucas sessões. Geralmente, uma sessão fica legal. Eu tenho laser lá na clínica, não consigo fazer com a frequência que eu gostaria, mas pelo menos a cada 8 meses eu tento fazer uma sessão em mim, porque é diferente. Vê a diferença, né? A sensibilidade, né? Doutora, e pacientes grávidas ou pacientes tentantes, elas também podem fazer? Aí depende qual é a indicação, tá? Por exemplo, uma que está tentando engravidar, mas não está grávida, ela não tem contraindicação alguma, porque é luz, né? Então, o estímulo do colágeno, ele vai durar até 60 dias depois da sessão. Vamos supor, a gente fez a última sessão, ele vai durar até 60 dias. Mas, teoricamente, não há nenhum problema. Vamos supor que ela faz o laser hoje e engravida no mês seguinte. Agora, se a paciente está grávida, a gente evita, tá? Evita por quê? Porque vai desencadear uma reação inflamatória ali. E assim, geralmente a paciente que está grávida, a gente procura resolver os problemas de outras maneiras. Ela tá com o organismo dela totalmente modificado por conta da gestação, tá? Então, na paciente gestante, geralmente a gente não faz. E em relação à idade, pelo que você disse aqui, tem paciente de 80 anos fazendo e tá... Mas é quem mais vai se beneficiar. Olha só. Né? Quem mais vai se beneficiar. Olha, eu atendi uma senhora que ela nos procurou, ela já veio, eu vim pra fazer laser, porque a minha vizinha falou e tal. Então tá, qual é o problema da senhora? Ela disse, o meu problema é que eu tenho coceira, e a atrofia faz isso. Ela tinha crises de coceira que deixava ela tão nervosa que a pressão subia e ela tinha que ir pro pronto-socorro, acredite. Nossa. Por causa da ansiedade. Verdade. E assim, ficou ótima, a resposta é muito boa. Olha que legal. E outro assunto que eu acho interessante nós falarmos, que é totalmente diferente do que estamos falando, é sobre endometriose, né? Quantas pessoas que têm e não sabem. É outro caso que eu passei com ela há muito tempos atrás e foi assim maravilhoso quando resolvemos o problema, né? Que o que causa? Cólica,
o fluxo de sangue é muito grande, né? Eu sofri muito com isso. Você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Isso, a endometriose é uma doença que existem várias hipóteses de por que ela acontece. Várias. Não posso te falar exatamente, é isso, é aquilo, mas uma coisa é fato. Quanto menos a mulher menstruar na vida, menor o risco dela ter endometriose. A minha avó casou-se com 14, 15 anos. Ela teve muitos filhos, nem ela sabia direito quantos filhos ela teve, né? Porque teve abortamentos naquele tempo, né? Então, a minha avó estava quase sempre amamentando ou grávida. Antigamente era exatamente isso. Exatamente. Então, a minha avó, acho que ela teve o último filho dela com 38 anos. Depois entrou na menopausa, claro, não tratou a menopausa naquele tempo, né? Não se tratava, mas ela nunca teve esse problema. Hoje em dia, vou pegar a minha pessoa como exemplo. Eu menstruei com 11 anos. Nossa. E fui ter o primeiro filho com 34. Olha quantos anos eu fiquei menstruando. Então, é isso que acontece com a mulher moderna. Então, a gente vai pensar em ter filhos mais tarde, né? Claro que isso não é uma regra, porque eu já diagnostiquei endometriose em menina de 18 anos. Nossa! Já, E então, quanto mais vezes a gente menstruar na vida, você vai estar aumentando o teu risco de endometriose. Então, hoje em dia, quando a mulher fala assim pra mim, doutora, é errado eu não menstruar? Vai trazer algum problema pra mim? Eu digo o seguinte, olha, se você não tá tomando nada, nenhum remédio, nenhum anticoncepcional, e não está menstruando, tem alguma coisa de errado, certo? Então, ou você tem um problema hormonal, um ovário policístico, alguma coisa aí tá acontecendo. Mas se, por exemplo, você é uma menina que sofre com cólicas, você tem uma anemia porque sangra muito, por que a gente não vai colocar um dispositivo intrauterino, um DIU, que libera o hormônio localmente pra gente enganar teu útero e diminuir pelo menos o teu fluxo, né? Então, o que eu mais faço hoje em dia no consultório, quando chega paciente querendo um método contraceptivo, a gente explica sobre as pílulas, os tipos de pílula, o implante e o DIU. O DIU, realmente, ele é o campeão, o DIU hormonal, né? E, assim, existem mulheres que não se adaptam. Existe, isso é fato, né? Assim, se ele fosse ótimo para todo mundo, só existiria ele, né? É verdade, cada um organismo reage de uma forma. Exato. E assim, a gente coloca bastante esse dispositivo e a maioria das meninas tem uma resposta boa. Diminui a menstruação ou até para de menstruar. Então, eu sou super fã do DIU e é uma das maneiras que eu vejo de tentar, né, diminuir o risco de endometriose. A gente ainda tem muita coisa para descobrir. O que eu tô falando hoje pode ser que daqui a um ano, olha, descobriram outra situação, né, outra causa, mas diminuir as menstruações, alimentação saudável, controle legal. De peso. Ali, novamente. É um conjunto. Novamente, aliás, para tudo, né, que diz respeito à saúde, a alimentação saudável, o controle de peso, o exercício físico, eles estão sempre... Sim, porque vai, na verdade, gira em torno disso, né, você cuidar do teu corpo, tá? Claro que, assim, não existe um padrão, você tem que pesar tanto. Não, você tem que ter um peso adequado e uma quantia de gordura no teu corpo, normal ali, né, você precisa cuidar da tua saúde. Não pode ter os extremos, né? Assim como uma pessoa muito magra também tem problemas de saúde. É verdade. Né? Então, não tá certo. O certo é você ter equilíbrio. Um equilíbrio, né? Você não precisa pesar X ou pesar Y, mas você tá fazendo atividade física, né? Então, fazendo exercício, aí eu já vou falar de outra parte, que é o envelhecimento saudável, né? Você está fazendo exercício. O que é que vai melhorar? Vai melhorar teu sono. Você vai dormir melhor. Dormindo melhor, você vai acordar melhor. Acordando melhor, seu dia vai ser melhor. Você vai estar menos irritada, menos ansiosa. O teu ciclo circadiano vai funcionar. Quem não dorme à noite, não tem como ter um dia bom, um dia saudável.
né? Se você não dorme à noite, teu cortisol vai estar bagunçado. E se o cortisol bagunça, tua suprarrenal, que é o órgão que trabalha muito quando a gente está em estresse, teu corpo vai voltar todos os precursores hormonais, as vitaminas, para o que é essencial para a vida. Se você está estressada, tem que dar, teu corpo vai dar ai, fugiu a palavra. Uma preferência para o que é vital para você, né? Sim. Cabelo, vai sobrar alguma coisa pro cabelo? Não, por isso quem tá estressada tem queda de cabelo. Libido, vai melhorar? Vai ficar boa? Não vai. Duas coisas eu falo para as pacientes. Quando você tá muito estressada, o teu corpo realmente vai tentar te proteger. Exatamente. Cabelo não é essencial pra vida. E transar também não é. Pra nós mulheres, né? Então, o corpo vai voltar todo nutriente, toda energia, tudo que você tiver de bom, vai ser pro primordial. Agora, se você faz exercício, tá dormindo bem, tem as vitaminas adequadas pro teu corpo, um equilíbrio hormonal, já é meio caminho andado, né? Para que você fique bem, fique saudável, controle melhor até o seu estresse, tá? Então, é isso que a gente tenta puxar a orelha das pacientes e também a gente precisa se policiar. Né? É verdade. Aquilo que a gente tava falando, né, Raquel? Não pode esquecer da gente. Não, nunca. Nós estávamos conversando aqui antes de começar tudo, né? Eu achei uma coisa que você falou. Hoje os implantes, existem uns implantes diferentes aí. Você quer falar sobre isso? Porque é um assunto que não se fala muito hoje, né? Vou falar porque... Muito interessante. Quer tomar uma água? Fica à vontade, tá, doutora? Não, tá tranquilo, obrigada. Bom, implantes. Nós temos, assim, o implante mais conhecido é o Implanon, que é o implante contraceptivo. É um tubetinho, parece um macarrãozinho pequenininho, que a gente coloca aqui nessa região do braço e ele vai liberar diretamente na corrente sanguínea uma quantia sempre igual de uma progesterona que serve para evitar gravidez, tá? Então, é para evitar gravidez. Entendi. Mulher que não se dá bem com DIU, que não pode tomar pílula ou não consegue, ele é uma opção, tá? Entre você tomar um hormônio que vai passar pelo teu fígado, tudo que você toma de remédio, antes de ir para a corrente sanguínea, vai passar pelo fígado. Isso se chama metabolismo de primeira passagem hepática, tá? Então, o nosso corpo vai precisar metabolizar, quebrar aquilo ali para ir para a corrente sanguínea. Ali ele já ganhou já tem uma vantagem, porque ele já vai direto para a corrente sanguínea. Claro que vai ter um pouquinho de passagem hepática, tá? Então, essas são as vantagens do implante. Desvantagens, eu não sei como vai ficar teu fluxo menstrual. Pode ser que você pare de menstruar, pode ser que você menstrue de vez em quando, mas vai ter um percentual de menina que não vai dar bom. E quanto tempo que fica aí esse implante? Como que é o procedimento? Esse implante, ele é super tranquilo para colocar, sai com curativo do consultório. Ele tem uma duração de 3 anos. Nossa, bastante. 3 anos. Se de repente essa paciente se arrepende e resolve só engravidar. tira. Dá pra remover. Tira, remove, ele fica palpável, como se fosse assim, ó, um tendãozinho que você passa a mão, a gente sente ele. Pena que eu já tirei o meu aqui, senão vocês iam poder ver. Olha, eu já usei de tudo, né? Claro. E ele tem uma outra vantagem. O que me levou a colocar o Implanon em mim foi o controle da TPM. Porque ele libera sempre uma mesma quantia do hormônio. Então, evita aquela oscilação que a gente tem no período pré-menstrual. Então, ele pode ajudar nessa questão. E aí, tem outros implantes. Eu ia fazer outra pergunta sobre isso. Pode falar, Isso. por favor, tô curiosa. Aí, nós temos implantes para tratar diversas situações. Uhum. Eu trabalho com os implantes para reposição hormonal. Sim. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma paciente que está fazendo uma reposição hormonal, ela vai ter o creminho para passar todo dia. Ou aquela paciente que é jovem, que usa uma testosterona em creme. Isso. Mas ela tem uma criança pequena e tem o risco de passar na pele, o filhinho dela deitar, a filhinha e ter o contato. Então, a gente tem como colocar um implante que vai durar 6 meses. Esse que dura 6 meses é um implante absorvível. Ele é bem pequenininho, tá? Parece um pedacinho daquele macarrãozinho espaguete.
que a gente coloca aí aqui na região do bumbum, tá? Então a gente coloca ele vai ter ali a duração dele. E tem um implante que é inabsorvível, que ele é um tubetinho, feito de Siliplast, que é chamado. A gente coloca ele também, ele tem uma duração maior, ele dura 1 ano, só que esse a gente remove. Entendi. Então ele é bom, tem as suas vantagens, né, de durar mais. E também, se a paciente se arrepender, eu consigo saber onde ele tá e eu consigo tirar, tá? Então vamos supor que ela tá usando um contraceptivo, um implante e quer retirar, é mais fácil. O inabsorvível, não. Só que também ele tem uma duração pequena, né, de 6 meses. Entendi. Mas o uso dele ainda é muito pouco hoje, né? Porcentagem muito pequena ainda. Mas o principal é o custo, eu vejo. É? O custo. Mas muitas pessoas não sabem, né? Não sabe, mas qual então, o pós e o contra? Raquel, quando se fala em implante, vem a cabeça do pessoal, o chip da beleza, né? E tal, que é o implante de gestrinona. Então eu vou te explicar o que é a gestrinona. Gestrinona, ela é uma progesterona que foi desenvolvida por um cara brilhante, que eu tive o prazer de fazer curso com ele. Ele infelizmente faleceu na pandemia, que é o Elcimar Coutinho, né? Ele é fundador da Eumeco, que é o precursor em implante hormonal. E a gestrinona, o que ela faz? Ela vai contra os efeitos do estrogênio. Endometriose. Então, a menina que tem endometriose, isso que eu tô te falando, ele é assim, não é certificado pela Anvisa para ter esse uso. Ele é que a gente chama de off-label, mas o intuito dele é esse. O professor Elcimar Coutinho fez vários trabalhos, né? Mas, assim, para a gente propor esse tratamento para a paciente, ela tem que estar muito ciente de que pode não ter o efeito que ela gostaria e de que pode ter efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Ele é levemente anabolizante. Por isso que um segmento começou a chamá-lo de chip da beleza e começou a ser usado erroneamente com fins estéticos. Então, aquelas meninas lá que querem ficar sequinhas, malhadinhas e tal, tem um certo benefício. Em contrapartida, ele tem efeitos colaterais, tá? Exatamente. Precisa ser monitorado. Então, ele foi desenvolvido para tratar uma doença, não foi para fins estéticos. E aí, quando alguém começa a fazer uso desse implante com fins estéticos, começa a ter efeitos adversos e não sabe conduzir, ou o paciente fica meio sem um respaldo, né? Porque não era aquilo que ela queria ficar bonita. E começou a ter ganho de peso, e começa a ter acne, queda de cabelo, e aí? Então, começa a ter várias pessoas com esses problemas que precisam ser resolvidos, certo? E aí, a gestrinona é a culpada, né? Então, para você indicar o uso dessa medicação, precisa ter realmente uma indicação e o paciente precisa estar ciente que pode não dar certo, que pode ter os efeitos adversos. As pacientes que eu já vi com endometriose severa, a grande maioria teve uma melhora significativa, muito, muito grande. Mas, como tudo na vida, né? A diferença entre remédio e veneno, às vezes, é só a dose. Né? Essa é uma verdade. Doutora, é muito bom conversar com você. A gente até perde noção do horário. Pra gente já ir finalizando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vida sexual ativa. Ela tem uma idade correta para ser iniciada? E aí também já aproveito para perguntar sobre esses anticoncepcionais. Existe uma idade certa para a gente iniciar, né, com esses medicamentos? Existe um medicamento que é específico mais para adolescentes? Porque hoje em dia a gente vê que as meninas estão iniciando muito mais cedo, né? Olha, foi excelente a sua pergunta. Porque qual é a idade para iniciar a vida sexual? Bom, se a minha filha me perguntar, eu vou falar que vai ser 25 anos, né, para ela. Mas a gente sabe que não é assim. E nós sabemos, cada um escolhe o seu momento, certo? Você escolheu, eu. Então, o que a gente precisa é ter realmente uma boa educação para essas meninas. O DIU, a Organização Mundial da Saúde, recomenda DIU para adolescentes. Olha que legal, é verdade, hein? Porque
a gravidez na adolescência tem um impacto fulminante para a criança, para adolescente, para a família. Então é um método, né, que independe dela lembrar de tomar, entendeu? Então o DIU, paciente que é sexualmente ativa e que se chegar para mim é menor de idade, mas acompanhada e, né, com toda essa orientação, eu indico o DIU. A gente não pode colocar o DIU em menina que não é sexualmente ativa, ou se a menina se recusar, né, a gente precisa mostrar para ela que existem essas opções, tá? O implante, ele é uma ótima opção também. O problema é a questão menstrual, né? Mas você coloca o implante, a menina não depende de lembrar, de tomar, não vai ter o risco do esquecimento, tá? E as pílulas, tem ainda menina que quer a pílula, que deseja a pílula, e a gente precisa, com a pílula, e claro, com os outros métodos também, se certificar que a menina é saudável, que a menina não tem nenhum risco, o risco aumentado de trombose, tudo isso a gente precisa avaliar quando for escolher o método contraceptivo da menina. Então, quando ela estiver precisando, a gente propõe para ela, tá? O método contraceptivo. Eu acho muito bacana, as mães estão levando, pai tá levando, madrasta. Então, hoje em dia, existe essa comunicação, né? Uhum. Porque não adianta, a gente vai querer reprimir? Não tem como, né? Claro que também existem muitos pais que pensam que você vai estar estimulando se você usar uma pílula. Pais que pensam assim. Né? Então, é uma questão muito delicada. Eu ia falar exatamente isso. É uma situação delicada, né? Você ter um filho, adolescente, uma menina, e querer levar, igual você falou, parece que você está estimulando a pessoa ter ato sexual, mas não é. Eu acho que eles não precisam de mais estímulo, eles já têm bastante, né? A gente precisa prevenir, né? Inclusive conversar, ter relacionamento dentro de casa. Exato, é isso aí, né? Hoje a sua paciente mais nova tem quantos anos? Uma curiosidade. Eu tenho paciente de 9 anos. Que vem por conta de menstruação excessiva, mas também tenho muitas pacientes trazem as filhas, porque... Corrimento também acontece muito, né? Isso, alguma secreção, então elas querem saber assim, tá ideal, o desenvolvimento tá certo, tá tudo direitinho, né? Então a gente faz uma avaliação, sim, eu faço bastante. Sim. Antes dessa idade não existe necessidade de cuidar disso ainda. De ter um acompanhamento, de repente, se não houver corrimento, por exemplo, né? O que não é normal de fato. Mas antes dessa idade não existe uma necessidade. Geralmente o pediatra, ele acompanha a criança. Uhum. Quando tem algum sinal diferente, algumas vezes o próprio pediatra encaminha. Uhum. Eu recebo bastante do hematopediatra, quando a menina começa a menstruar e está menstruando excessivamente, começa a ter queda de ferro. Então a gente, nessas situações, o anticoncepcional, ele nos ajuda, tá? A controlar o fluxo menstrual. Isso no início dessa carreira, quando a gente inicia na menstruação, é normal ter o excesso ou a falta? Porque eu lembro que quando eu comecei aos 14, teve um período que eu fiquei 6 meses sem menstruar. E eu falei, o que tá acontecendo? Não sem vida sexual ativa? O que explica? É muito comum. Olha, para o nosso organismo, ele é fenomenal. Você imagina que para você ter um ciclo menstrual, precisa que a hipófise produza um hormônio que vai mandar para o ovário, vai compreender, vai produzir outros hormônios, vai produzir um óvulo ovulado e muda a produção do hormônio. E o útero tem que entender tudo isso. No primeiro ano existe a imaturidade do eixo hormonal. Então as coisas não acontecem assim, tudo tão cronometrado. Se você menstruou e foi menstruar depois de 6 meses, maravilha. O problema é se você tivesse menstruado e depois de 15 dias de novo, e depois de 20 dias de novo, 10 dias, aí a gente precisa interferir. Uhum. Tá? Então... E pra mim foi assim, um pouco traumático, porque eu lembro que eu procurei a ginecologista e ela me disse, provavelmente você vai ser uma mulher estéril. Meu Deus. Pensa, uma adolescente ouvindo isso, né? Eu entrei em desespero, porque a minha vida toda eu sempre gostei muito de criança. Eu já me via sendo mãe,
né? Ainda não sou, mas pretendo. E eu ouvi isso da ginecologista, ainda na fase adolescência ali. Foi um susto muito grande. Hoje eu entendo que foi falta de sabedoria da parte dela, né? Imagina falar isso pra alguém, né? Tão Estou nova. sem palavras. Chocada, vou te dar duas folhas, amiga. Vai Vamos falar pra mim. significar isso daí. Nossa, existe profissionais e profissionais. É complicado, né? Também. Bom, eu menstruei com 11 anos e fui menstruar de novo exatamente 1 ano depois. Isso faz tempo, né? E eu nem conversava isso com a minha mãe, eu nem contei pra ela que eu tinha menstruado. Tempo, né? Aí, imagina tudo que se passou pela minha cabeça, né? Eu pensei, mas será que eu menstruei? Será mesmo, né? Até a gente começa a duvidar. Mas hoje em dia, graças a Deus, né? Sim, ainda tem muita informação. Temos mais informação, graças a Deus. Antigamente, o pessoal não falava sobre isso, né? Os avós, a minha mãe, não falava, entendeu? Hoje não, hoje eles conversam isso na escola, as garotadas, né? Essas adolescentes, entendeu? Sim. É bom você falar, porque eu fui fazer palestra na escola da minha filha na turma do... Que ano que eles estavam? Quinta série. Quinta série é isso aí, 11 anos, né? E as escolas, eles têm essa preocupação de chamar um profissional para falar. Sim, exatamente. Né? Falar, tirar as dúvidas. Isso é bem bacana. E aí, como que foi? Tinha muita dúvida? Tinha dúvida bem básica e tinha aqueles alunos que parece que queriam saber de genética, sabe? Super sortido, teve para todo gosto ali, mas foi muito bacana. Mas aquela história o meu vizinho pediu para perguntar. Não, teve bilhetinho. Aí com bilhetinho daí problema. Né, não entrega quem quer que tá perguntando. É muito legal. Excelente. Mas ainda existe, apesar de tudo, tudo é questão de crença, tudo é dentro de casa, é liberdade. Ainda existe muito adolescente que não fala sobre esse assunto? Existe. Na era de hoje? Existe adolescente. Eu vejo assim, eu atendo algumas vezes mães que vêm super abertas. Filha, tira suas dúvidas, eu trouxe você aqui pra você, se você quiser conversar e tal. E a pessoa, a adolescente tem vergonha, não consegue ter abertura, sabe? Então... Acontece você pedir pra mãe retirar, ficar mais à vontade com a adolescente? Não, a gente sempre conversa com a mãe, junto, né, tal. E aí, eu examino, o exame físico precisa ser acompanhado de um responsável. E assim, se a menina permitir. Então eu explico o que eu vou fazer, para que serve, qual a finalidade de eu vê-la despida, né? Porque ela vai pensar... Causar um bloqueio, né? Exato. Eu tenho que tirar a roupa, por quê, né? Não, porque eu preciso ver se a tua mama tá bem desenvolvida, se a tua purificação tá normal. Eu preciso ver a sua região íntima, se tá tudo direitinho, porque você só conhece a sua. Eu vou saber se tem alguma coisa de errado. Não, você permite? Tem algumas que não permitem. Aí a gente faz só o básico, né? O palpo abdômen e tal. Mas a gente tem que respeitar. Sim. Né? E assim, do mesmo jeito, vamos examinar. E a gente vai ao lado, né, pra sala e eu pergunto: você quer que a sua mãe venha aqui com a gente? Ou ela fica esperando aqui sentadinha do ladinho? Porque eu tenho só um biombo que separa, né? E a maioria fala: não, eu quero minha mãe. Mas tem algumas que falam: não, deixa minha mãe lá. Sabe? Então, é bem particular, né? É um crescimento também da adolescente. Né? E que bom, né, doutora, que a gente tá quebrando esses tabus, né? De medo de falar sobre, de medo de expor um caso, ou de procurar ajuda, ou de tratar com prevenção. Enfim, que bom que nós estamos numa era da comunicação, né? Exato. Eu, jornalista, sou suspeita a falar, mas eu amo. Não, mas é ótimo. A comunicação é tudo, né? É verdade. E eu começo a falar também, eu não paro, né? Uma coisa vai então. Não, mas é muito interessante. Muito assunto, né, Fabiola? Sim. Quantas coisas nós aprendemos aqui hoje, né? Com certeza. Que no dia a dia, e às vezes numa consulta, a gente não pergunta. Nós perguntamos o básico. O que te leva ali, porque garanto que quanto por cento, você deve saber uma base, quanto por cento não frequenta uma vez por ano o ginecologista? Quanto por cento das mulheres? Ainda é alta a porcentagem, não é? A pandemia também atrapalhou demais. Afastou demais, principalmente as idosas.
né? Então ficou todo mundo muito quieto. A gente de vez em quando atende paciente que fala assim, nossa, faz 4 anos que eu não faço nada porque entrou a pandemia e aí eu tô cuidando da minha sogra que tá doente, eu tô cuidando dos meus pais e não sobra tempo para cuidar de mim. Existe muito isso. Muita coisa não voltou, tenho percebido isso, sabia? Faz 3 anos que nós saímos. Por aí, né? Por aí. Muitas coisas, muitas pessoas não voltaram. Normal. Diz que principalmente dentro da igreja. Muitas pessoas não voltaram, perderam o hábito de ir para a igreja. Nossa. Exatamente. Não é? Perdeu a... Mas também tudo agora parece que conspira pra gente ficar em casa, né? A televisão é maravilhosa, né? O iFood tá aí. A gente tem tudo na palma da mão, não é? A gente tem tudo na palma da mão. Muito mais fácil. Acomodou, né? Exato. Acomodou. Tem um lado bom, né? Porque a pessoa que gosta de ficar em casa é porque se sente bem, né? Então tem o seu lado bom, mas... Doutora, pra gente encerrar, e agora é verdade. Agora é verdade. Nós precisamos... Eu sou a louca do encerramento aqui. Vai dando a hora, a gente precisa de fato. Sobre o uso de peça íntima. A gente fala que existe um tecido específico que melhora a qualidade ali de vida, né? O que a gente pode falar sobre isso? Eu já ouvi, inclusive, mulheres falando que se você puder... use saia sem calcinha, para que, né, a parte íntima ali possa respirar. Isso é fato? Eu vou te falar o seguinte, quanto mais abafado, pior. Olha aí. Então... Tem um certo sentido, então. Tem, faz todo sentido. Você imagina, se você usa calça jeans, coloca uma calcinha e um protetor, que tem muita gente que tem esse hábito. É verdade. Sim. Fica totalmente abafada, né? Então, quanto mais abafadinho ali, pior, tá? Então, realmente, tem mulheres que fazem tudo isso aí e não sentem nada, né? Vive abafadinha e não incomoda. Mas quem tem uma sensibilidade, quem tem mais tendência a ter infecções, alergias de pele, porque não é apenas uma pessoa que esteja com uma coceira, ela não necessariamente ela tá com uma infecção vaginal, mas pode ser algo de pele ali, da região da vulva, transpiração, muita umidade. Então, precisa pensar nisso aí também, né? Então, quanto mais arejadinho, melhor. Dormir só com pijaminha sem calcinha, não. Adoro. Excelente. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi uma honra conversar com você. Com certeza, surgindo um novo assunto, você vai ser sempre bem-vinda. E foi muito bom tirar as nossas dúvidas e, quem sabe, de muita gente que está nos assistindo também. Tá certo. Mas eu gostaria de lembrar que, assim, o que a gente falou aqui não é uma regra. Ok. E que antes da pessoa, né, qualquer pessoa, eu vou fazer tal coisa, ela precisa ser avaliada. Então, não é porque está na menopausa que vai ter ressecamento. Casos. Exato. Tá? Excelente. Mas muito obrigada, foi mesmo uma honra, como a Fabíola falou, estar aqui conosco, tá? Eu quero que você fale de onde fica o seu consultório, passa o telefone pro pessoal e Deus abençoe, continua sendo essa mulher maravilhosa, linda por dentro e por fora, vivendo o seu propósito na sua profissão. Amém, eu adoro o que eu faço. Bom, a nossa clínica fica ali na Carneiro Leão, na Clínica Mites, no Centro Empresarial Le Monde. Telefone eu não lembro de cabeça. Você tem o Instagram? Sim, é doutora.cristiana Manzotti, Z-O-T-T-I. É fácil de achar. Então, fica o convite aí pra você que tá assistindo. Se você quiser, já segue a doutora, já começa. Tem dicas lá no seu Instagram? Tem. Costuma fazer vídeos? Tem. Legal, Bastante, isso é bom. Principalmente pra menopausa. Que bom, que bom. Então, é isso. Muito obrigada pela sua companhia aqui. A você que nos acompanhou através do Instagram, para você que acompanhou através do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode sempre nos trazer sugestões de perguntas, de temas, e vai ser muito bem-vindo, claro. Nós, na medida do possível, vamos trazer profissionais aqui para atender você também. É isso? Só isso. Um excelente final de semana, um excelente dia, uma excelente semana. E olha, aproveita, já encaminha esse link para outras pessoas que você conhece que precisa saber do que foi dito aqui, tá bom? Olha, um grande beijo e até o próximo. Até o próximo.